Isso é o que nunca te contaram sobre a história do rei Davi. Uma história de fé, coragem, poder e controvérsias. Seja bem-vindo ao canal Parábolas de Poder, onde a fé ganha vida. Prepare-se para mergulhar em segredos ocultos e detalhes surpreendentes da vida de um dos homens mais fascinantes da Bíblia. Você já imaginou como um jovem pastor humilde poderia se tornar o maior rei de Israel, escolhido diretamente por Deus em meio a tantas adversidades? A jornada de Davi começa em Belém, uma vila esquecida onde ele cresceu entre ovelhas e irmãos mais velhos que o subestimavam constantemente. Filho caçula de Jessé, Davi passava dias inteiros sob o sol ardente, protegendo o rebanho de predadores ferozes como leões e ursos com coragem surpreendente. Essas lutas solitárias no campo não eram apenas sobrevivência, mas um treinamento divino para desafios que ele nem sonhava enfrentar no futuro próximo. Um dia, o profeta Samuel, guiado por uma visão celestial, chegou à casa de Jessé com uma missão sagrada de ungir o novo rei de Israel. Saul, o rei anterior, havia perdido o favor de Deus por desobediência, deixando o trono vulnerável a um novo líder escolhido. Jessé apresentou seus filhos mais velhos, guerreiros imponentes que pareciam perfeitos para o papel, mas Deus rejeitou cada um com uma voz firme. Quando Samuel perguntou se havia outro filho, Jessé hesitou, mencionando Davi, o pastor sujo de terra que cuidava das ovelhas lá fora. Davi foi chamado, trazendo consigo o cheiro de pasto e uma simplicidade que contrastava com os irmãos. Mas seus olhos brilhavam com uma fé pura. Samuel ouviu Deus sussurrar: "Este é o meu escolhido", e derramou óleo sagrado sobre a cabeça de Davi, selando seu destino diante da família atônita. Nesse instante, o Espírito do Senhor desceu sobre Davi, enchendo-o de uma coragem sobrenatural e sabedoria que o preparariam para o trono. Mas o caminho até o poder estava repleto de perigos, traições e provações que testariam sua fé até os limites mais extremos. Enquanto isso, Saul, atormentado por ciúmes e um espírito maligno, permanecia no trono, mas seu reinado estava fadado ao colapso inevitável. Davi voltou aos campos, sem saber que sua vida mudaria drasticamente com uma batalha que entraria para a história como lendária. Os filisteus, um exército implacável, enfrentavam Israel no Vale de Elá, trazendo terror com seu campeão gigante chamado Golias. Golias, com mais de 2 metros e armadura reluzente, zombava do povo de Deus, desafiando qualquer um a enfrentá-lo por 40 dias seguidos. Nenhum soldado, nem mesmo o rei Saul, ousou aceitar o desafio, e o medo dominava o acampamento israelita como uma sombra densa. Davi, enviado por Jessé para levar comida aos irmãos, chegou ao campo e ficou horrorizado com as provocações contra Deus. Ele perguntou com indignação: "Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo que nos protege?" Seus irmãos riram dele, chamando-o de menino arrogante, mas Davi ignorou as críticas com uma determinação inabalável. Ele foi até Saul e declarou com voz firme: "Eu enfrentarei Golias, pois o Senhor está comigo nesta batalha colossal." Saul tentou equipá-lo com uma armadura pesada, mas Davi a rejeitou, preferindo sua funda e 5 pedras do rio como armas de fé. Com passos confiantes, ele caminhou até o vale, enfrentando o gigante sob os olhares tensos de 2 exércitos em silêncio absoluto. Golias riu sarcasticamente ao ver o jovem pastor gritando: "Você vem contra mim com paus e pedras, garoto insignificante?" Davi respondeu com ousadia divina: "Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você desafiou." Ele girou a funda com precisão mortal, lançou a pedra e acertou Golias diretamente na testa, com um impacto ensurdecedor. O gigante caiu como uma montanha, e o exército filisteu fugiu em pânico, deixando Israel em júbilo absoluto com a vitória. Davi pegou a espada de Golias e, com um golpe final, decapitou o gigante, provando que Deus dá vitória aos que confiam nele. Essa façanha transformou Davi em um herói nacional, com seu nome ecoando em cânticos por toda a terra de Israel com fervor. Mas o sucesso trouxe inveja,
E Saul, consumido por ciúmes, começou a tramar contra Davi com intenções sombrias. Davi foi forçado a fugir, vivendo como fugitivo em cavernas escuras e desertos áridos, escondendo-se do rei enfurecido. Mesmo com a vida em risco, Davi recusou-se a levantar a mão contra Saul, pois o respeitava como um ungido de Deus. Em uma caverna, ele teve a chance de matar Saul enquanto dormia, mas cortou apenas um pedaço do manto como prova de misericórdia. Davi disse a seus homens: "Não tocarei no ungido do Senhor, pois Deus cuidará do meu destino com justiça." Essa bondade tocou Saul momentaneamente, levando-o a lágrimas, mas a paz durou pouco diante de sua obsessão. Davi continuou fugindo, enfrentando fome, traições e perigos que moldaram seu caráter com humildade e paciência. Deus o preparava para o trono, usando cada provação como uma forja para torná-lo o rei que Israel precisava. Anos depois, Saul morreu em uma batalha trágica contra os filisteus, abrindo o caminho para Davi assumir o poder. Aos 30 anos, Davi foi coroado rei de Judá, e após anos de lutas, uniu todas as tribos de Israel sob seu reinado forte. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, dançando com alegria desmedida diante de Deus, mostrando sua devoção total. Sob seu governo, Israel floresceu, conquistando terras e vivendo em paz, cumprindo as promessas que Deus fez ao povo escolhido. Mas Davi não era impecável, e um erro grave marcou sua vida com consequências que ecoaram por gerações. Ele se apaixonou por Batseba, a esposa de Urias, e cometeu adultério, planejando a morte do marido em batalha. Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo, e Davi caiu de joelhos, chorando e buscando perdão com o coração partido. No Salmo 51, ele escreveu com lágrimas: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova meu espírito quebrantado." Deus perdoou Davi, mas as consequências vieram incluindo a perda de um filho e conflitos familiares devastadores. Apesar dos erros, Davi sempre voltou para Deus, demonstrando o poder transformador do arrependimento genuíno. Ele compôs salmos eternos, como o Salmo 23, que dizem: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", confortando milhões. Davi reinou por 40 anos, deixando um legado como o homem segundo o coração de Deus que inspirou nações. De sua linhagem veio Jesus Cristo, o Messias prometido, cumprindo a aliança eterna que Deus fez com ele. A história de Davi nos ensina que Deus escolhe os humildes e os levanta para realizar feitos extraordinários. Você já se sentiu pequeno diante dos gigantes da sua vida, como medo, dúvida ou fracasso constante? Davi enfrentou Golias com uma pedra, mas sua verdadeira arma era a fé inabalável no poder de Deus. Você está lutando contra gigantes hoje que parecem invencíveis em sua própria jornada? A mesma fé que guiou Davi pode te levar à vitória, se você confiar no plano perfeito de Deus. Feche os olhos e visualize seu gigante caindo diante da força divina que habita em você agora. Ore comigo com todo o coração, pedindo a coragem que Davi teve para enfrentar seus desafios maiores. Diga em silêncio: "Senhor, me dê a coragem de Davi para vencer os gigantes que enfrento hoje." Sinta a paz que vem de saber que Deus está lutando por você em cada batalha da sua vida. A história de Davi não é apenas um conto antigo, mas uma lição viva de poder que você pode aplicar hoje. Você pode ser um Davi moderno, enfrentando adversidades com fé e determinação inabalável no Senhor. Deus vê seu coração, assim como viu o de Davi, e Ele tem um propósito glorioso para sua existência. Comente abaixo o que essa história despertou em você, compartilhando sua própria luta ou vitória. Diga: "Eu creio", se você acredita que Deus pode derrubar seus gigantes neste momento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem para enfrentar seus desafios pessoais. Inscreva-se no canal Parábolas de Poder para mais histórias que renovam sua fé e esperança. Junte-se à nossa comunidade espiritual e descubra o poder transformador da Palavra de Deus.
Nunca desista, pois Deus está com você, assim como esteve com Davi em cada passo do caminho. Assista até o final e receba a bênção que Deus preparou especialmente para você hoje. Que a vida de Davi te inspire a confiar em Deus, mesmo quando tudo parecer impossível ao seu redor. Confie no Senhor com todo o seu coração, e Ele te guiará ao trono da sua própria vitória gloriosa. Sua história de triunfo está sendo escrita agora. Então, levante-se com fé e creia no poder de Deus.